Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre as ações do Banco do Bradesco e impulsionado aqui pelo comentário da Louise Bassi sobre o Bradescão, onde ela foi entrevistada aí pelo canal Irmãos Dias podcast, e aqui são os cortes. E nesse corte de 2 minutos e 54 segundos, ela fala aqui sobre o que ela acha do Banco do Bradesco. O título aqui, ele foi até alterado. O título estava praticamente dizendo Louise Bassi detona Bradesco, e agora eles mudaram para Louise Bassi não investe no Banco do Bradesco por esses motivos. Porque as críticas delas não foi de detonar o Banco do Bradesco, mas sim uma motivação do porquê que ela acha que o Bradescão não é uma ótima empresa para se investir. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia após dia. Então, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe aquele like no vídeo se você gostou e compartilhe o vídeo. Aqui no canal a gente comenta sobre resultados trimestrais das principais empresas da Bolsa e também sobre notícias do mercado financeiro e discutir também alguns pontos como o vídeo de hoje. Então, o Banco do Bradesco, um papel que vem caindo forte nesses último mês, justamente pelo seu resultado do terceiro trimestre, que não foi atrativo ali para os olhos do mercado. E aí os sardinhas começaram a se desfazer do papel, assim como diversas casas de análise recomendando venda do papel. E aí, o que é que acontece? Hoje, cotada a R$ 13,14 no último pregão, a gente observa que nos últimos 5 anos, esses preços são preços atrativos e bons pontos de entrada, onde se a gente vai observar, esse preço ele só foi observado ali no auge da pandemia, no final ali no início de 2020. Então, vou passar aqui para vocês observarem que o banco chegou a ser cotado há alguns meses atrás, em outubro, a R$ 17,00. Se você olhar aqui no ano de 2021, onde os lucros líquido era menor do que o atual ano, e o ano de 2022 já alcançou esse lucro de 2021, ele estava sendo cotado a R$ 21,67. Quando a gente observa que antes da grande queda aqui do papel, em janeiro de 2020, o banco estava sendo cotado a R$ 26,20. Um banco hoje está muito mais atrativo de forma de expansão de carteira de crédito, lucro líquido mais atrativo do que em 2020, e o papel hoje está sendo cotado a R$ 13,14. Então realmente é um absurdo. Se a gente for pegar aqui a queda, é uma queda de quase 50%. Então, nesses preços, acho bastante atrativo, e o que diferencia um papel bom é o seu ponto de entrada, ou seja, o preço. Não adianta você adquirir uma empresa muito boa por um preço muito alto. Então, para mostrar alguns pontos, vou mostrar para vocês que a minha maior exposição é Banco do Bradesco. E aí vem um fato curioso: eu aprendi a investir com o método Bassi de investir. Então, acredito muito no setor perene, em empresas que têm histórico de lucros recorrentes, que distribuem dividendos. Então, eu aprendi a investir especialmente com a Louise Bassi e seus sócios, e também Raul Sena, vocês devem conhecer, o investidor Sardinha. Thiago Nigro também ajudou bastante, Nath Arcuri, todos esses, Bruno Perini, todos esses YouTubers, esses investidores, eles me ajudaram bastante. E é claro que hoje aprofundo meus conhecimentos lendo livros como o Décio Bazin, autores como o Décio Bazin, o Warren Buffett, Benjamin Graham. Então são livros que aumentam ali meu background de conhecimento. Felipe Fischer, enfim. Tem dicas sempre na descrição do canal de livros, de leitura de livros. Sempre bom vocês conferir. Voltando aqui, empresa Banco do Bradesco, 56% hoje de exposição na minha carteira. Tenho medo de o papel cair? Não, porque o risco que eu tenho aqui no Banco do Bradesco não está atrelado ao seu preço, não está atrelado aqui à sua cotação, mas ao seu fundamento. Então, eu quero que o preço despenque mesmo para eu comprar um papel de alta qualidade por um preço ainda mais barato do que R$ 13,00, que é geralmente a cotação que eu estou investindo nesses últimos tempos. Também tenho aqui Banco do Brasil, que são essas duas ações que eu pretendo ficar para o longo prazo. E aqui tem uns papéis de especulação, onde Magalu e IRB não podem ultrapassar 5% da minha carteira. E se vocês observaram, ela já praticamente corresponde a 5% da minha carteira. Então, nesse momento, fico observando. E aí tem o Transmissora Paulista, que espera um bom ponto de saída para alocar esse dinheiro aqui nos papéis que eu pretendo ficar para o resto da vida. E temos aqui Bitcoin e Ethereum também. Vou deixar aqui o vídeo acima do card falando sobre a minha estratégia de gestão de risco, que não pode ultrapassar aqui 5% nos papéis de risco, Magalu e IB, e 5% nas criptomoedas. Então, vou mostrar agora para vocês o porquê que discordo da Louise Bassi e acho que o banco seja um baita
uma baita empresa? Primeiro é o preço. Se a gente for observar aqui o preço sobre o valor patrimonial, o mercado ele jamais negociou a esses preços pelo seu valor patrimonial do Banco do Bradesco. Então, atualmente está 0,87 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, o mercado está disposto, na média, a negociar 1,6 vezes o seu valor patrimonial. E no pior resultado, foi em 2015, foi registrado ali que ele negociou seu valor patrimonial a 1,16 vezes. Então, atualmente, em 2022, o mercado está dizendo que o banco não vale absolutamente nada. É exatamente isso. O banco lucra 5,2 bilhões de reais em apenas 3 meses, ou seja, no terceiro trimestre, e ele diz que essa empresa não está valendo o seu valor patrimonial. Isso é um absurdo. Então, o que a gente vê aqui é um mercado bastante pessimista frente ao banco. O banco irá lucrar provavelmente 25 bi no corrente ano, ou seja, será o maior lucro já registrado na empresa. E mesmo assim, o mercado está pessimista com a empresa, além de ser um banco privado. Então, esse indicador me mostra que o banco está extremamente barato, uma ótima oportunidade neste momento. Outro indicador interessante de você analisar é o preço sobre os lucros. E o que a gente observa é que só em 2015 que a gente observou a empresa sendo negociada a esses preços, sendo que na média o banco é praticamente negociado a 10 vezes o seu lucro. Se a gente observar, está a 4 vezes mais baixo do que a média que o mercado está disposto a negociar, que atualmente está aqui de 5,94 vezes o seu lucro. Então, de fato, está muito barato nesses preços. Então, você está adquirindo aqui uma empresa que em menos de 6 anos você consegue obter todo o seu investimento de retorno, sendo que o mercado já negociou a 13 vezes o seu lucro. Então, de fato, o banco ele está muito barato nesses preços e lucrando mais do que anteriormente. Se a gente observar aqui o lucro da empresa, como é que anda, você observa aqui que desde 2009 aqui, há um crescimento nos lucros e é recorrente esse crescimento. Além de o lucro ser recorrente, o crescimento também é recorrente. E a gente observa aí que em 2021 o banco chegou a lucrar 23 bilhões e agora em 2022 vai bater esse recorde lucrando aqui garantido 24 bi e acredito que chegará a 25 bi no final do ano. Então, de fato, o banco vai bater recorde de lucro e o mercado estima que ele não vale o seu valor patrimonial. Isso é um absurdo. Quando a gente observa aqui as margens, a gente observa que a margem máxima, aqui eu vou colocar até os últimos 10 anos, a margem bruta do banco, ela nunca chegou a menos de 35%. A gente observa numa crise aqui de 2015, que foi a caída dos seus lucros, chegou a 37% da margem bruta, sendo que isso, na média aqui, ela faz 50% de margem bruta. Atualmente, aqui no ano de 2021, ou melhor, no ano passado, fez aqui uma margem bruta de 56% e uma margem líquida de 18%. Então, essa margem líquida deve se manter e até chegar um pouco acima, chegando a 19% ou a 20%. Então, um banco que tem margens alargadas e que essas margens permitem, então, ele pagar dividendos. Então, ótima empresa, com margens alargadas e crescendo ano após ano. Quando a gente observa o seu balanço aqui patrimonial, a gente observa o crescimento do seu patrimônio, onde em 2008 a gente via ela sendo cotada. Opa, deu um bug. Ela via sendo cotada acima de 30 bi. E aí, quando a gente observa aqui em 2009, a gente vê o crescimento patrimonial ano após ano, chegando em 2021 a os casos aqui dos 150 bilhões de valor patrimonial. Então, de fato, aqui é um banco que cresce ano após ano, tanto os seus lucros quanto o seu valor patrimonial. E aí, o que é que a gente observa no atual ano? Vai observar uma diferença das cotações versus o lucro. Então, a gente sabe que cotações seguem resultados no médio prazo. E aí o que a gente vai observar aqui do Banco do Bradesco é que justamente as cotações hoje não correspondem aos lucros atual do banco. Então vamos observar aqui um alargamento bem forte dessa relação entre lucro e cotações. Vamos observar aqui então, só subir aqui, tanto para o ticket de BBDC4 quanto para o ticket de BBDC3. A gente vai observar essa discrepância. Então aqui a gente observa, deixa eu colocar aqui, e aí a gente vai observar justamente essa discrepância. Na BBDC4 a gente vai observar que as cotações atuais chegam aí a R$ 15,15, onde ela está cotada como se o banco estivesse lucrando abaixo de 15 bilhões, e o banco vai chegar a 25 bi, ou seja, era para estar sendo cotada o ticket de BBDC4 próximo ali de R$ 30. Quando você observa a BBDC3, que está mais descontada ainda, você vai observar que ela está sendo cotada
aos patamares aqui de R$ 13,21 na média, né? E cotando a ação como se ela estivesse lucrando aqui, a empresa estivesse lucrando abaixo de 15 bi, sendo que ela vai lucrar aqui 25 bi e a cotação era para estar próxima aqui de R$ 25. Então, em torno ali de R$ 23, R$ 22, o mercado estaria precificando bem o papel. E quando a gente observa aqui, o mercado ele tende a precificar um pouco abaixo dos lucros, mas sempre com uma diferença mínima aqui. E a gente observa que 2017 ela começa a precificar muito bem o papel. 2017, 2018, 2019. Aí o lucro cai, a cotação também cai. Só que aí a empresa ela começa a apresentar lucros e lucros crescentes e as cotações elas nem estagnam, elas continuam caindo em 2021 e 2022. E fazendo com que haja então esse alargamento muito forte. O que o mercado está praticamente dizendo é os lucros da empresa irão despencar. E ele antecipa essa movimentação. Só que o que a gente vai observar agora é que justamente o que eu espero aqui para o Banco do Bradesco é justamente o contrário. Os lucros não irão despencar. Pelo contrário, eles irão continuar crescendo. Quando a gente vai observar, então, esses resultados do Banco do Bradesco por referente ano, a gente vai observar que o banco ele estimava crescimento tanto da sua carteira de crédito quanto da sua base financeira ali de serviços operacionais. Também eles projetavam ali uma despesa um crescimento das despesas bastante controlada e tudo isso eles conseguiram manter. Então, a sua carteira de crédito expandida, vou só trocar a cor aqui, a sua carteira de crédito expandida, eles previam um crescimento entre 10% a 14% no máximo. E eles já praticamente atingiram essa máxima que eles previam para o ano de 2022 nos 9 primeiros meses. Então, quando eles anunciaram o quarto TRI, provavelmente eles irão superar essa expectativa de crescimento que eles previam aqui no início do ano para o ano de 2022. Eles também previam aqui um crescimento na margem de cliente entre 18% a 22%. E eles já ultrapassaram essa expectativa que eles tinham no início do ano de 2022. E agora, nos 9 primeiros meses, eles já alcançaram então a meta e ultrapassaram ela. Devem fechar aí com 24% de crescimento de margem de clientes. Então, de fato, a empresa ela só cresceu no recorrente ano. E aí, as receitas de prestação de serviços, que é aquelas manutenção da conta corrente e também DOC e TED, essas taxas, eles previam um crescimento entre 4% a 8%. O que aconteceu? Eles já chegaram praticamente a 5% desse crescimento. E provavelmente deve fechar o ano com 5% a 5,5%. Então, eles conseguem ali crescer até nessas margens de serviço, onde o mercado estava muito pessimista frente aos bancões com o anúncio dessas empresas de fintechs como a Nubank, o Banco Inter. E as despesas operacionais, dentro do que eles previam, um crescimento entre 1% a 5%, e está bem abaixo do que eles previam aqui, uma máxima. Deve fechar o ano com 5%, lembrando que o IPCA ele deve fechar o ano a 5,9%. Então, eles mantiveram ali administrar essas despesas operacionais de forma que obedeçam ali esse crescimento da inflação. Então, outro ponto positivo na gestão. Então, eles fizeram ali uma projeção de crescimento na sua carteira de crédito e cresceram, na margem de clientes e cresceram, na prestação de serviços também cresceram, em manter as despesas controladas eles conseguiram, e os resultados operacionais aqui da Bradesco Seguros, eles previam um crescimento entre 18% e 23%, eles ultrapassaram em quase 10% já nos primeiros 9 meses, chegando a 32%. Então, é um resultado absurdo, de bom esse resultado. E eles provavelmente irão fechar aos 35% esse crescimento na sua carteira de seguros. Então, é a maior carteira de seguros do mercado. Então, outro ponto positivo. Então, vocês observaram que o banco ele cresceu no corrente ano e o mercado despenca seus papéis porque eles aumentaram aqui as provisões de devedores duvidosos porque a sua exposição na carteira de crédito em pessoa física aumentou. Logo, consequentemente, em uma crise como estamos hoje financeira, as pessoas físicas têm uma maior inadimplência. Então, com essa maior inadimplência, eles precisam provisionar isso caso ocorra ali uma inadimplência dessa categoria. No entanto, sabemos que o banco nunca perde dinheiro, então provavelmente esse dinheiro será voltado aí para o caixa e eles irão arrumar uma forma de não haver esse prejuízo. Então, de fato, vejo crescimento nos lucros. Vejo que se mesmo acontecer uma inadimplência, ele já tem tudo isso provisionado. Então, tudo isso já está provisionado para caso ocorra essa inadimplência. Então, não vejo risco algum. Se a gente observar, então, para o final do ano, o que a gente vai observar de lucros
o que a gente vai observar de lucro é que o banco ele vai provavelmente fechar o total aqui entre 25 bi. Então, coloquei três perspectivas, uma pessimista, uma conservadora, mediana aqui, e uma otimista. E o que a gente vai observar aqui é que no primeiro trimestre ele já lucrou 6,8 bi, no segundo trimestre 7,04 bi, no terceiro tri 5,2 e eu projetei aqui um cenário pessimista 5,5 bi, totalizando 24,54 bilhões de lucro líquido. Isso equivale a um lucro por ação de R$ 2,30, o que nos dá um PL de 5,69. Então você está adquirindo aqui um banco privado que lucra quase 25 bilhões, precificado 5,7 vezes o seu lucro, além disso sendo cotado a 0,88 ou 87 aqui o seu valor patrimonial. Então, o mercado está muito pessimista com uma empresa que lucra quase 25 bilhões em um cenário pessimista. Quando a gente vai observar um cenário conservador, a gente observa que ele vai lucrar acima de 25 bi, com um PL, então, de 5,5 vezes o seu lucro. Quando a gente observa, então, um cenário otimista, o PL ele cai para 5,41 vezes o seu lucro, se compararmos com as cotações aqui que eu venho comprando a ação de R$ 13,10. Quando a gente observa, então, essa empresa, a gente observa que você está pagando muito barato por uma empresa de um setor privado, que é bancão. Se você pegar outro bancão e tirar Banco do Brasil, porque é um estatal, você vai ver que é o banco mais barato aqui entre os seus pares. E com ótimos lucros. E aí você olha, então, os maiores bancos aqui em todo o território nacional. E aí você vai ver que o Banco do Bradesco ele domina diversos estados, como o Maranhão, na região norte aqui, e também no Nordeste, com a Bahia também aqui inclusa, na região entre Sul e Sudeste. Então você vê que o Banco do Bradesco está presente em praticamente metade do país e a outra metade sendo dominada por Banco do Brasil, que são, ironicamente, os dois bancos mais baratos da Bolsa, entre os seus pares. E na minha opinião, o Banco do Brasil aqui sendo a ação mais barata da Bolsa, tirando a Petrobras, em comparação aos seus lucros e nesses preços. Então, de fato, aqui é uma barganha que eu acho que o Banco do Bradesco está e uma ótima oportunidade, diferente da visão aqui da Louise Bassi, que respeito bastante e tem muito mais experiência do que eu para falar sobre empresas. Ela investe desde os 15 anos e mesmo que ela tenha a minha idade, que eu acho que acredito que ela tenha 27 ou 26 anos. Então, calculando aqui o valor intrínseco da ação, a gente vai observar 64% de margem de segurança se cotadas aqui aos patamares que eu venho adquirindo aqui as ações. Então, tem vídeo no card explicando aqui como realizar esse cálculo intrínseco. Então, vou diretamente abordar a fórmula. Então, o valor intrínseco calculado, R$ 23,92, aplicando uma taxa de desconto aqui de 10%, que é a taxa de desconto onde a gestão pode falhar. Temos um valor intrínseco final de R$ 21,53, comparando com a cotação atual de R$ 3,10, uma margem de segurança de 64%. Lembrando que na minha estratégia de investimento em empresas de setores perenes, eu invisto quando elas apresentam uma margem de segurança mínima de 30%. Então aqui está mais do que o dobro de margem de segurança para esses preços. Se eu colocar aqui as cotações atuais de R$ 13,15, vocês irão perceber que a margem de segurança ela praticamente se mantém. Então, a empresa está muito barata nesses preços e continuar barata mesmo se ela subir para R$ 14,00, acredito, e 50 centavos. Ainda vai estar muito barata e muito acima da margem de segurança mínima que eu estabeleço. E vou continuar comprando porque a empresa é um excelente negócio. Quando a gente vai observar também, temos ainda a expectativa de anúncio de dividendos ainda para dezembro, para este mês. Então, ela tem por histórico de pagar semestralmente, ou seja, a cada 6 meses. Já anunciou aqui em junho deste ano, em 20 de junho de 2022, e pagou no dia 30, 10 dias depois, seu dividendo. E agora estamos previsto aí o anúncio do dividendo para dezembro também do corrente ano. Um próximo ali entre 50 centavos ou 60 centavos. Então, ainda tem essa expectativa de anúncio de dividendo, que é o famoso, se você seguir aquela tabela do dividendo inteligente, do Luiz Bassi Filho, o maior investidor pessoa física, você então, se houver Bradesco na sua carteira, é o momento exato e oportuno de aportar no Banco do Bradesco neste mês. Além disso, tem anúncio de bonificação aí, prevista para o ano de 2023,
todo em abril eles têm a frequência de anunciar essa bonificação. E acredito que, historicamente, segundo o seu histórico, ela deve anunciar 20% de bonificação, porque a cada 3 anos, então 3 anos aqui de 10%, eles anunciam uma de 20%. Então, em 2018, eles anunciaram 10%, em 2017, 10%, em 2016, 10%, então 16, 17, 18, 10%, em 2019, 20%. E agora, novamente, 3 anos com 10%, então provavelmente será 20%, acredito que seja 20%, claro que não pode acontecer, mas eu prevejo então um anúncio aí de dividendo de entre 50 a 60 centavos para o ano, para este mês. Em abril de 2023, um anúncio de bonificação de 20%. Então, uma ótima empresa para o longo prazo, para você que tem a estratégia aí de receber dividendos, aumentar seu patrimônio e alcançar a liberdade financeira. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, deixa aquele like e até a próxima.